Meninos e meninas, vamos começar hoje o papo, né? Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, o que é igreja? Né? Só para a gente pegar um contexto aqui. O que é a verdadeira igreja? A Bíblia fala que Deus ele não habita em templos feitos por homens, por homens. Ou seja, a igreja que nós frequentamos, aquilo ali, na verdade, não é igreja. Aquilo ali é um lugar de comum comunhão, né? Um lugar que a gente vai podemos ter comunhão. Mas, na verdade, aquilo não é igreja. Só que eu sozinho, eu também não sou igreja. Agora, eu e mais vocês, nós temos 10 pessoas aqui falando do amor de Cristo, falando de quem Cristo é, pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Isso é igreja. A igreja ela pode estar no mercado, pode estar na sua casa, no seu trabalho, tá? Você sozinho tenta pensar como a Bíblia fala do corpo de Cristo. Quando um membro do corpo ele salta, por exemplo, se eu arrancar meu dedo aqui e ele desconectar do meu corpo, naturalmente esse dedo vai morrer e ele vai necrosar. E se eu não colocar ele em tempo ainda na minha mão, eu vou perder esse dedo. Assim somos nós quando a gente não entende o que é igreja e o que é comunhão. Tá? Nós somos o corpo de Cristo. Sozinho nós não somos nada, mas uns com os outros, e Cristo é o cabeça, aí, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Todas as vezes que eu venho aqui, vocês já entenderam, é uma coisa descontraída, a gente conversa, a gente troca informações, a gente faz perguntas, a gente está trazendo aqui a palavra de Deus, mas de uma forma que a gente possa ter intimidade uns com os outros aqui, para fazer um estudo, né, para poder debater e conversar. Tá? Então, eu estou trazendo a palavra aqui, mas isso não exclui, não tira vocês de participarem. Tá? Então, nós somos igreja. Sozinhos somos nada, mas juntos, igreja. Então, eu sempre falo, nós estamos aqui para bater um papo sério da palavra de Deus. Amém, irmãos? É isso. É assim que a gente tem que enxergar as coisas. Sem muita formalidade e tudo mais. Mas com muita seriedade naquilo que é de Deus. Amém, meninos? Amém, meninas? Bora! Então, já que nós estamos com muita gente hoje, 10 pessoas, dá para a gente poder, do Flávio gosta, dá para a gente poder fazer uma dinâmica aqui, então, de todo mundo participar. Quem que vai orar para a gente iniciar aqui, meninas? E quem não escolher, eu vou escolher. Então, por favor, fala assim, Hugo, seja aquele membro do corpo que quer ser usado, tá, irmão? Então, quem vai orar para a gente e quem que vai ler a palavra? Eu já vou falar a palavra de uma vez. Na verdade, são 3 palavras que o Senhor colocou no meu coração, né? São 3 textos bíblicos. Qual que é o tema de hoje, irmãos? O tema de hoje, que Deus tem me mostrado bastante coisa, é sobre ingratidão. Ingratidão. Tá? Então, nós vamos falar sobre ingratidão. É um tema que o Senhor tem colocado no meu coração, tem queimado, e eu tenho percebido isso em tudo que o Senhor me usa, né? Então, o tema é ingratidão. Quem puder ler, abrir a palavra aí, ó. Números 11, capítulo 11. Números é um livro da Bíblia. Números 11, Êxodo 16, e Salmo 106. Podemos deixar para ficar dinâmico, uma pessoa só lê os 3, ou cada um lê, não tem problema, para a gente ir fazendo a dinâmica aqui. Eu quero que vocês participem, eu acho isso bacana para a nossa interação. Números 11, Êxodo 16, Salmo 106. Quem que vai orar para a gente aqui, irmãos? Quem vai? Êxodo 16, isso. Quem ser tocado no coração para ler, pode abrir um... Então, bora, Francisca. Francisca, não, Núbia. Então, Núbia, mete bronca. Vai orar, Núbia, amém. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te louvar, Senhor, por este momento. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, a receber a Tua palavra. Que se há algo impedindo, Senhor, que o nosso coração seja uma terra boa, que dê fruto a 30, a 60 e a 100. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, nesta hora, que caia toda barreira, tudo aquilo que não provém de ti, que quer atrapalhar o teu agir nas nossas vidas, Senhor, é o que nós te pedimos. Abençoa o Hugo, Senhor, enche ele, Espírito Santo de Deus, que ao abrir da boca dele,
não seja mais ele, mas seja o Senhor. Claro que o Senhor usa o raciocínio, tudo que ele estudou, mas que ele seja guiado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Vamos começar a ler na palavra, meninos? E olha, antes que eu esqueça, que eu possa esquecer depois, veio um livro no meu coração aqui, que tem muito a ver com o que eu falei na última vez com vocês, sobre a soberania de Deus, entender quem Deus é. Vai ter um pouco aqui no nosso bate-papo aqui também, porque é importante, Deus tem frisado isso bastante comigo. Tem um livro que é muito interessante, tem muitos, né? Mas um livro que é Manso e Humilde, tá? O nome do livro é Manso e Humilde. Não sei se os senhores aqui conhecem, mas é um livro chamado Manso e Humilde. Para o Boni, que talvez, não sei se o português nosso é um pouco diferente, obviamente, tem esse livro em inglês também, tá? Então, Manso e Humilde. É um livro muito, muito interessante. Amém, irmãos? Quem que vai ler para a gente aqui, pessoal? Vamos começar por números. Eu vou ler tudo, vamos ler tudo de uma vez, que aí a gente vai debatendo sobre o que a gente leu aqui na palavra. Pode ser? Quem que vai? Eu leio. Eu leio, se quiser. Eu ouvi duas vozes aí, então um lê, o outro lê. Vamos começar por números, pode ser? Quem que vai ler, então? Foi você? Não? Foi você, Flávio? Foi. Então vai. Depois o Flávio, depois a Nilma. Números 11. As Números 11. murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, Cada das cebolas, o som tá de um jeito, né? O meu que tá outro, mas é isso mesmo. e dos alhos. Poró, deve ser. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa alguma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Aí tá ótimo, irmão. Pode ser até o 6. Uhum. Só para contextualizar aqui, o que o Flávio está lendo, o que a Nilma vai ler. Aqui é o seguinte, meus irmãos, o povo de Deus, escolhido de Deus, era escravo no Egito, escravo, guarda essa palavra, escravo no Egito. Deus então levanta Moisés e tem um chamado para ele: você vai libertar o meu povo até a terra prometida. O povo era escravo e Deus agora manda um líder para direcionar esse povo para a terra prometida, que nós conhecemos como os israelitas, ok? É isso aqui que nós lemos. E aqui em Números, o que o Flávio está lendo é o povo murmurando e reclamando no deserto que estão com fome, que não tem nada para comer, das dificuldades. E aí eles estão lembrando da época que eles eram escravos e falando que lá eles comiam bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Nilma falar aqui, né, para ler para nós. Eu não sei vocês, irmãos, mas vamos tentar pensar aqui. Você é escravo de um determinado povo, uma determinada pessoa. Você, de fato, você come bem? De fato, você tem uma vida agradável? De fato, você tem uma vida louvável? Você sendo escravo de alguém? E tenta pensar na escravidão antiga como realmente de tomar chicotada, de tomar pancada, de comer o resto que sobrava, de tomar a água suja. Eu pergunto para vocês,
É isso aqui que o povo está reclamando. O povo estava indo para o caminho da terra prometida, estava murmurando, questionando o Senhor ter tirado eles lá. Em outras palavras, o que eles estão falando é que a vida deles era melhor, eles comiam melhor e viviam melhor quando eles eram escravos. Para contextualizar, porque vai ser esse o nosso bate-papo aqui sobre o nosso tema, tá? Ingratidão. Nilma, mete o bronca aí, minha irmã, por favor. Qual que é? No Êxodo? É Êxodo 16. 16. Isso. Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em mim lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã Amém, verei. amém. Só aí? Pode ser. Só até aí. Beleza. Obrigado, minha irmã. Nada. Quer emendar aí e ler o Salmo também? Eu leio. É o Salmo 30 e. Não, é o 106. Não. Eu achei que é 36, é 106. Não, 106. Posso 106. falar errado, mas é 106. 106. Deus é louvado por haver suportado o seu povo apesar das muitas rebeliões. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidades, andamos perseveramente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes, junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Aí, E pode parar eles, por aí, irmã. Pode, só concluir, né? Uhum. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Só tem, né? Amém? Obrigado, Nilma. Meninos, o que que nós... Em Salmos, em Êxodo, em Números, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando do povo que foi ingrato no deserto. Tá? Então, vamos lembrar, o povo foi liberto pelo Senhor. Moisés e Arão eram líderes, né? Moisés, depois Arão também contribuiu ali com a liderança. Eles eram escravos e estavam indo para uma terra onde era maravilhosa, que era a terra prometida que o Senhor tinha para eles. Esse é o cenário da nossa conversa.
E é por isso que o Senhor colocou no meu coração, para a gente poder falar de ingratidão. Então, eu gosto de colocar título nas coisas, eu coloquei um título aqui, meus irmãos. Qual que é o título de hoje, então? Quando Cristo, ele não basta. Quando Cristo não basta. A raiz da ingratidão é a revelação de quem ele é. Cristo não basta. A raiz da ingratidão é a revelação de quem ele é. Irmãos, vocês me conhecem aqui, eu sou psicólogo já tem bastante tempo, mais de 13 anos aí contribuindo com a ajuda das pessoas. Deus tem me usado poderosamente para poder ir na raiz do problema das pessoas. E Deus tem me usado como instrumento para curar as pessoas. Então eu vou falar uma coisa sem medo de errar aqui para vocês. Qual que é o que eu mais vejo de padrão comportamental em todas as pessoas que eu já atendi, em todas as pessoas que eu já ministrei, em todas as palestras, em todos os cursos? O que eu vejo? Qual que é a raiz do problema emocional? É sempre a mesma, é a desconexão de quem Deus é. E quando nós desconectamos quem Deus é, né, de Deus, da sua essência, do seu caráter, quando nós desconectamos de Deus, nós perdemos a nossa identidade e nós perdemos senso de propósito. E isso gera o quê? Isso gera medo, rejeição, ingratidão, insatisfação, isso gera orgulho, isso gera autossuficiência, isso gera vazio existencial. Lembra do Sertrino aqui que a maioria de vocês conhece? Corpo, alma e espírito. Quando nós desconectamos de Deus, quando nós não perdemos a nossa verdadeira identidade desconfigurada, atinge o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Só que nós vamos escolher, dentro de todas essas mazelas emocionais, nós vamos pegar um foco maior para a ingratidão. Mas todo problema emocional, a base dele é espiritual / emocional. E aonde está, então, para a gente gravar bastante aqui, está na falta de relacionamento com quem Deus é. E, por isso, a nossa identidade ela é deturpada. Ela é camuflada. E por nós não sabemos quem nós somos, nós perdemos senso de propósito, direção e tudo mais. E aí nós criamos os nossos deuses, nós criamos os nossos ídolos. E aí Deus não é suficiente para a gente. Então a gente começa a criar na nossa alma uma necessidade de buscar algo para ter controle. Pode ser sexo, comida, bebida, trabalho, dinheiro, filhos, casamento. Amém? Então, a ingratidão, ela nasce no nosso coração e se desconecta da verdade sobre quem Deus é. E aí, o que acontece? Nós passamos a interpretar a vida pela lente da carne, pela lente do nosso ego, pela lente do nosso sofrimento. É por isso que a gente não enxerga as coisas como elas são. Então, para entender isso, nós precisamos olhar para quem? Para quem Deus é, ou seja, a figura de Cristo. Porque toda a nossa ingratidão é a raiz, um problema de percepção do caráter de quem Deus é. Quando nós não sabemos quem Deus é, por isso que eu falei na última vez sobre soberania, quando nós não sabemos quem Deus é, eu também não sei quem eu sou. Então, quando eu não sei quem Deus é e não sei quem eu sou, eu começo a ser ingrato, porque algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente começa a olhar com a lente da carne, com a lente do ego, do Hugo pecador. Então, alguma coisa que está acontecendo, porque a Bíblia deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e vivem de acordo com o teu propósito. Nós não estamos falando do ímpio aqui, nós estamos falando do Filho de Deus, de quem é filho de Deus. Então, todas as coisas cooperam. O que é todas as coisas cooperam? Vou pegar aqui o exemplo da minha irmã Nilma, que eu acho que ela estava até dando o testemunho dela ali. Ela acabou se lesionando, né, Nilma? Ela acabou tendo uma lesão, e por mais grave que seja, glória a Deus, essa mulher está de pé. Poderia ter sido pior. Ela poderia ter ficado paraplégica, ela poderia ter ficado tetraplégica, ela poderia ter perdido a perna, ela poderia ter que fazer uma operação, ter dado errado, ficado acamado. Poderia ter acontecido um monte de coisa, mas pela graça de Deus, por mais que tenha acontecido uma coisa ruim com ela, ainda assim, nós temos que dar graça. Só que aí nós estamos vendo uma coisa muito ruim, e ainda assim é difícil dar graça. Mas às vezes é muito sutil a nossa ingratidão. Às vezes a gente começa a achar que nós somos Deus. Já viu isso? Ah, não. A gente mais ou menos pensa assim. Quando alguma coisa acontece com a gente que a gente não gosta.
A impressão que dá é como se a gente fosse... porque se eu fosse Deus, é mais ou menos isso, eu teria feito diferente. A gente olha as coisas pela lente humana da carne, do ego. É sobre isso que eu quero que vocês entendam. O povo do deserto estava clamando para voltar para a escravidão, porque eles não eram gratos pelaquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles. Só que o Senhor, ele trabalha com processo. Cada um de nós aqui, todo santo dia, vive um processo. Sabe por que o povo demorou 40 anos para poder chegar na Terra Prometida e ainda a primeira geração nem entrou na Terra Prometida? Porque eles não entenderam que o Senhor queria relacionamento, intimidade com eles. E o tempo todo eles estavam murmurando, querendo voltar a ser escravo. É igual eu falei com vocês, meus irmãos. Ser escravo é bom em qual sociedade? Em qual época? Não existe. Não existe a escravidão ser boa em lugar algum. Só que esse povo está reclamando. Só que você e eu resmungamos o tempo todo. Nós somos ingratos com as pessoas que nos ajudam, nós somos ingratos com aquilo que o Senhor está fazendo, só que não fez do jeito que eu quis, Hugo. E aí, pelo fato de não ter feito do jeito que você quer, você resmunga, você reclama. Quer ver um exemplo, irmãos? Um dia desse, pelo cansaço da nossa rotina com os filhos, porque por mais que seja bênção, é trabalhoso. Tudo que vale a pena é trabalhoso. E em um dia, privação de sono, eu e minha esposa, nos deparamos reclamando, eu e ela, cada um com as suas proporções ali, reclamando do quão estava difícil a criação dos nossos filhos, o quão estava difícil essa questão do sono e tudo mais. E aí eu me lembro que eu falei com ela, ei, pare de murmurar, nós estamos igual aquele povo do deserto, querendo voltar para a escravidão. A gente era doido para ter filhos, você não podia ter filhos, e o Senhor deu 2 para nós. Você não podia engravidar, mas o Senhor falou que daria para a gente um casal. Consegue entender, meus irmãos? A gente quer tanto uma coisa e depois que tem essa coisa, a gente acaba murmurando, reclamando. O povo estava clamando para sair do deserto. O povo estava reclamando da escravidão que eles viviam. E o Senhor vai e escuta eles e manda um líder para tirá-los de lá. E a primeira coisa que eles fazem quando eles saem do deserto é reclamar. É reclamar que lá parecia que era melhor. Olha que cegueira, irmãos. Olha que loucura que é. Não é assim? A ingratidão, ela não nasce, meus irmãos, na falta de bênção, não. Igual no nosso caso, nós somos abençoados com os filhos. A Nilma foi abençoada porque podia ter sido pior. Deus colocou a mão nela. Aí ela fala assim, mas por que Deus permitiu que a Nilma machucasse? Eu não sei, meus irmãos, eu não sei o agir de Deus, eu não sei qual que é o propósito, a intenção, porque eu sou limitado, mas se ele fez, ou se ele permitiu que acontecesse, é porque tem um motivo. Mas eu não sei qual. Então, eu quero que vocês entendam que a ingratidão, ela não é a falta de bênção, mas é a falta de percepção de quem Cristo é. Sabe, meus irmãos, o segredo está em tudo que acontece na minha e na tua vida, você conseguir perceber o agir de Deus nisso. Seja quando você está logrando o êxito, seja quando você não está. Seja quando alguma coisa boa está acontecendo maravilhosamente bem, seja quando você está perdendo seu emprego, seja quando seu casamento está desmoronando, seja quando seus filhos estão rebeldes, seja quando você está passando por uma enfermidade. E eu não estou falando que é fácil, meus irmãos. E eu não estou aqui sendo demagogo e falar que a gente tem que sorrir, não estou falando isso. Eu só estou falando que se você e eu conseguirmos ter a sensibilidade de percebermos que em tudo que acontece na nossa vida é Deus agindo, a gente vai começar a ser mais grato. Você e eu levantamos hoje da cama. Você levantou? Você agradeceu pela sua vida? Você agradeceu pelo banho quente que você tomou? Pela cama gostosa que você tem? Pelo café que você provavelmente tomou? O pão que você comeu? Alguma coisa? Pela comida? Você agradeceu pela sua vestimenta? Você agradeceu pela sua casa? Pelos seus filhos? Pela sua família? E se eu perguntasse uma coisa aqui para você? E se Deus tirasse tudo que você não agradece seu? Ia pesar? Imagina hoje, no seu dia, que você chegou até aqui. Será que você agradeceu por alguma dessas coisas que eu falei? Se não, se você não agradeceu, imagine a seguinte situação hipotética, que o Senhor tirasse tudo aquilo que você não agradeceu. Você não agradeceu sobre seus filhos, Deus tirasse ele. Você não agradeceu pela sua casa, você perderia sua casa.
a gente ia ou não ia questionar? Aonde está Deus que está acontecendo um monte de coisa ruim comigo? Mas não é assim? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A ingratidão, repito, ela não é a falta de bênção, é não ter a percepção de quem Cristo é, de quem Deus é, do que ele faz. O povo queria voltar para um lugar que eles já conheciam. Um lugar de dor, um lugar de fome, de miséria. É isso que o povo estava querendo. A ingratidão, ela nasce quando Cristo não é o suficiente para o nosso coração. Eu quero tentar trazer um diagnóstico, né, como psicólogo, né, vamos dizer assim, para a gente poder entender aqui. Nós vamos olhar para quem Cristo é, porque a cura da ingratidão não é do nosso esforço humano, mas é a revelação de quem Cristo é. E a Bíblia, meus irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela é toda cristocêntrica. Se você conseguir ler a Bíblia com essa ideia de enxergar Cristo em tudo que está falando ali, você vai perceber na sua vida também tudo que acontece tem a ver com o agir de Deus. A Bíblia é toda cristocêntrica, Antigo e Novo Testamento. Ou estão fazendo uma alusão a Jesus de forma direta ou indireta, mas tudo tem a ver com o caráter de Cristo. Comece a ler a Bíblia dessa maneira e pede o Espírito Santo para te revelar cada vez mais nas Escrituras quem Cristo é. E pede o Espírito Santo para dentro do seu dia a dia, na sua vida, o Espírito Santo te sensibilizar para você perceber quem Cristo é também na tua vida, meu irmão. Na tua vida, minha irmã. Está fazendo sentido, meninos? Está fazendo, irmão? Eu estou tentando falar hoje mais devagar, até mais baixo também, porque eu já falei para vocês, né? Para a situação. Está dando para poder compreender? Está numa boa? Só tem a Nilma e o Boni com a câmera, então vou perguntar para os dois. Tá? Tá de boa? Tá, Boni? Porque eu acho que os outros estão dormindo, então, enfim. Meus irmãos, o deserto aqui é um lugar de ingratidão, tá? Eu quero que a gente entenda isso. É um lugar de ingratidão. Qual o deserto que eu e você tem passado? E às vezes é um deserto de bonança, hein? Só que quando você não consegue enxergar que são bênçãos, você vai achar que é um fardo, você vai achar que é um peso, né, nesse sentido, tá? Então, a nossa alma, ela se seca. O que ela se seca? Quando você começa a ser ingrato. Ingrato com as pessoas, ingrato com quem Deus faz, com o que Ele faz, com quem Ele é. Jó é um exemplo que Deus tirou tudo dele, depois deu tudo em dobro para ele. Mas ele perdeu os filhos dele. Mas ele diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Isso é ser grato, meus irmãos. Ele perdeu os filhos. Eu tenho 3, eu não consigo imaginar perdendo nem a unha deles. O que dirá perder a vida deles. Tá? Então, não está dentro do meu entendimento. É igual quando Deus chega para Abraão e manda ele sacrificar o filho dele. O único filho dele na época. Você sacrificaria o quê, meu irmão? Porque Deus, o sacrifício que eu posso fazer para o Senhor é entregar minha vida para Ele. Mas a gente entrega e questiona, a gente entrega e murmura, a gente diz que o Senhor é o centro da minha vida, que Cristo é o centro da minha vida, mas na primeira dificuldade, ou no primeiro probleminha, eu tiro Cristo de novo da minha vida. Irmãos, eu sei que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque a minha e a sua natureza, ela é pecadora. É difícil a gente colocar Jesus no centro da nossa vida e permanecer. Mas essa é a verdade. Colocar Cristo quando está dando tudo certo, quando a minha esposa descobriu que estava grávida, nós demos glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus fez um milagre. Então, nas noites mal dormidas, nas noites longas, nos dias puxados, glória a Deus por isso também. O que o Senhor quer que eu aprenda, meu Senhor? O que o Senhor está me ensinando que eu não estou entendendo? Me faz ser sensível ao perceber o que o Senhor quer para mim. Essa é a parte difícil, irmão. Ver quando está tudo bem é muito bom. Ai, Hugo, eu consegui um emprego, glória a Deus. Hugo, eu fui no casamento, restaurou, glória a Deus. Não sei o que, restaurou, glória a Deus. É muito fácil. Mas, e olhar para circunstâncias que estão adversas e ainda assim ser grato? Nós estamos falando de um povo
do deserto ali, né, o povo de Israel, que eles estavam andando com a presença do Senhor. Eles estavam sendo liderados por um líder que o Senhor escolheu. E o tempo todo eles estavam reclamando, reclamando, reclamando. O deserto ele não criou a ingratidão, meus irmãos, só revelou a ingratidão que já estava no coração deles. O Egito, ele representa o quê? Ó? Vamos tentar enxergar isso a mim na sua vida? O passado de dor, uns padrões de pensamentos destrutivos, escravidão. Eu era viciado em pornografia, meus irmãos. Isso é uma escravidão. O pecado ele nos escraviza. Que o Egito, né? O Egito, o que o Egito representa, tá? Lembra que o Egito ali é onde eles eram escravos, tá? O que o Egito representa? Uma vida sem Deus, representa que parecia que era confortável, mas na verdade é porque era o que eles só conheciam. Imagina o seguinte, meus irmãos. Imagine que vocês sempre comeram migalhas. E aí um dia, alguém promete que vai dar para vocês um banquete farto, onde você vai poder escolher o que você quiser comer. Como você tem uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de farelo, de resto, o que você vai, quando não chegar, quando essa promessa demorar na sua cabeça, você vai querer voltar a comer farelo, resto, porque é o que você sempre se acostumou, porque é o que você conhece. O povo estava no deserto, saiu do Egito, aquilo era desconhecido. Então, todas as vezes que a gente questiona o Senhor é porque a gente não confia nele. E se a gente não confia, é porque a gente não conhece. Porque quando eu começo a conhecer quem Deus é, o seu caráter, eu começo a olhar para a minha vida e falar, opa, peraí, por que eu estou reclamando? Eu tenho mais roupa do que eu preciso, eu como mais do que eu preciso, eu tenho mais dinheiro do que eu preciso. Eu não estou falando que eu sou rico, não estou falando que eu estou esbanjando, mas irmão, eu tenho certeza que se você for no seu guarda-roupa agora, tem roupa lá, principalmente as mulheres, eu não estou aqui fazendo uma crítica, é uma reflexão. Tem aquela roupa que ela só usou numa festa específica, gastou R$ 600 no vestido, só para ir no evento, depois nunca mais ela usa aquele vestido. A minha mãe, irmão, tinha um monte de roupa com etiqueta. Eu lembro que a gente foi fazer uma doação, tinha um monte de roupa com etiqueta. Falei, mãe, o que aconteceu? Não deu tempo para usar. Não é que não deu tempo, não, irmãos. É porque a gente é compulsivo. Se Deus não está no centro da nossa vida, se Jesus não é o centro da minha vida, outra coisa vai ser. Vai ser a compulsão por comer, por beber, por transar, por trabalhar. Corpo, mente e espírito. O espírito é o mais forte de todos. Mas quando a gente não alimenta o espírito, a nossa carne ganha força, a nossa alma, a nossa psique começa a criar realidade. Tá fazendo sentido, meninos? Tá, meninas? Bora? Podemos continuar? Então, eles preferiram o Egito porque eles não reconheciam, porque eles não conheciam o valor de Deus, o que Deus estava fazendo para eles naquele presente momento. O problema não era a falta de comida, meus irmãos, lá no deserto, nunca foi. Era a falta do Senhor no coração deles. É a falta de gratidão do que Deus estava fazendo por eles. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor vinha numa nuvem de fumaça. A água brotou da pedra. Veio maná do céu. Isso não é metafórico, não, irmão. É do céu mesmo. Imagina nós aqui precisando de comida e Deus mandando, vou brincar aqui para nossa realidade, né? Deus mandando pizza pra gente, mandando hambúrguer, mandando macarronada, sei lá, Deus mandando um pão recheado. Imagina isso vindo do céu, você podendo comer com fartura. Mas era melhor antes. Não, era bom antes, era bom antes. Era bom quando a gente tomava chicotada nas costas. Era bom quando a gente não tinha hora para dormir nem para comer, mas era bom antes, era muito melhor antes. Que isso, irmão? Aí você vai falar assim, esse povo do deserto tá cego, é cego também, você também, eu também. A falta de clareza de quem nós somos, de quem Deus é, traz uma cegueira a ponto da gente achar que uma desgraça, que alguma coisa ruim da tua vida vale a pena. Irmãos, eu já atendi tudo quanto é tipo de pessoa. Eu não vou pegar o último caso que eu lembrei aqui, que veio no meu coração.
Era um cara que tinha problema com droga. Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o trabalho, perdeu a moral, perdeu tudo que vocês imaginarem. Perdeu os pais dele, já não aguentavam mais ele. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava ele mais. Um dia eu falei tudo isso que ele ia perder, que tudo isso que ia acontecer com ele. E ele olhou nos meus olhos e falou: Hugo, você tem razão, irmão. Você tem razão. E eu estava atendendo ele. Você tem que parar, meu. Eu vou parar com isso mesmo, vou dar um jeito. Irmão, no primeiro momento que ele sentiu abstinência, a primeira coisa que ele fez foi voltar para o lugar que ele conhecia. E voltou de novo para a desgraceira da droga. Quase morreu um dia. Teve um acidente de carro, ele estava dirigindo, estava doidaço. Capotou o carro, ficou 3 dias desaparecido, com a cara num bosteiro. Ele só não morreu porque Deus não permitiu, irmão. 3 dias ele ficou com a cara dentro de um era uma fazenda, né, que era muito grande, e realmente era um negócio onde os bois, um curral de boi ele mesmo, era um bosteiro mesmo. E ele ficou ali 3 dias. Aí você fala assim, Hugo, agora esse homem mudou, não mudou? Consegue entender, irmãos? Não mudou, porque enquanto o Senhor não for tudo para ele, enquanto ele não conhecer quem Deus é, ele vai continuar buscando no mundo que ele já buscou, que até agora não deu certo. Que você também buscou, que eu também busquei. Gratidão, meus irmãos. Um dia eu agradeci minha mãe, falei, mãe, obrigado pela senhora ter sido brava, exigente, às vezes até grossa comigo. Foi preciso, foi necessário. Não importa, meu irmão, que tipo de pai, de mãe que você teve, que tipo de marido você teve, esposa, seja grato. Seja grato pela vida que o Senhor está te dando. Sabe um dos grandes problemas emocionais, que eu já falei para vocês aqui, a raiz dele, o que é? Mas um dos sintomas é comparação. Você começa a comparar com a vida dos outros, você começa a achar que o outro é melhor, que o que Deus faz para o outro, como se Deus tivesse um filho escolhido, um filho predileto. Deixa eu falar aqui para vocês. Se Deus tiver um filho predileto, eu queria ser esse filho predileto, irmão. Mas não tem. A Bíblia fala que Deus não faz distinção. Então, para de ficar olhando para a grama do vizinho, achando que ele é mais verde. Para de ficar olhando para o outro e tendo inveja. E aí, o que o que traz do nosso coração? Quando você começa a invejar o que o outro tem. A cobiça, você começa a cobiçar o que Deus não te deu. E se ele não te deu, porque tem motivo. Só que você e eu achamos que somos melhores que Deus, a gente quer questionar Deus. É aquilo que eu falei no início da nossa conversa. A impressão que dá, que se eu fosse Deus, eu faria diferente. Você faria diferente mesmo, irmão. Se você fosse Deus com a mentalidade que você tem, você só ia pensar no seu próprio umbigo, nas suas próprias limitações, no seu próprio desejo. Nós somos assim. Quando alguém chega para mim e fala assim, não, eu sou bom. A Bíblia fala que ninguém é bom, irmãos. Não, mas eu sou. Você mente? Minto. Você já machucou alguém? Já. Você já fez isso? Já. Então você não é bom, irmão. É assim que o nosso coração é. E ainda assim nós somos ingratos. Irmãos, Deus me tirou da pornografia, me tirou da idolatria, me tirou da mentirada, me tirou de uma ilusão, me tirou do inferno. Eu tenho ou não tenho que ser grato? Mas deixa eu falar para vocês, sabe qual foi o maior... Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar sempre que puder. O maior milagre que o Senhor fez na minha vida e tem feito é transformar meu caráter. Eu ainda sou o Hugo, que gosta das mesmas... Algumas coisas, é igual, né? A minha personalidade ela permanece, mas meu caráter mudou. E como é que eu não sou grato? E aí só porque algo não aconteceu do jeito que eu quero. E normalmente, a pessoa que ela é ingrata com Deus, normalmente, ela é ingrata com o irmão dela também, com o pai dela também, com a mãe dela também, com o cara do trabalho. É ingrato com alguém que é do grupo, não importa. A gente sempre acha que merecia mais. A gente sempre acha que deveria ser mais valorizado. Irmão, sabe o que eu e você merecemos? Queimar no inferno. É isso que nós merecemos. É isso. Se a partir de hoje Deus não fizer mais nada na minha e na sua vida, mas Ele já deu a salvação pra gente, entenda o que eu vou falar, tá? Se Ele não fizer mais nada, porque eu sei que isso não vai acontecer. Se Ele não fizer mais nada, eu e você não deveríamos nunca mais nem reclamar. Porque Ele já fez tudo que precisava. Jesus deixou bem claro que o que faltava, Ele consumou, foi consumado
quando ele sacrificou por nós. Então, vou falar de novo. A partir de hoje, não acontecer mais nada na minha e na sua vida de bom, era pra gente, e a gente já aceitou Jesus no nosso coração. E a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, se arrepende, esse é salvo. Se você é esse, se você é essa, né, pessoa, meu, e Deus não fizer mais nada por você, será que você vai continuar sendo grato e fiel e permanecer nele? Enfim. Irmãos, falei com vocês, eu quero trazer aqui um diagnóstico para a gente, e através da luz das Escrituras. Qual que é o diagnóstico da ingratidão, então? O que ela revela sobre o meu coração e sobre o seu coração? Bom, a Bíblia, ela traz para a gente, ela revela, eu procurei, né, para estudar aqui, obviamente, provavelmente tem mais, e para deixar bem claro, que eu sempre falo com vocês aqui, o nosso objetivo não é esgotar todo um assunto, mesmo porque eu não tenho essa prepotência, nem conseguiria. O objetivo aqui é trazer clareza, trazer uma transformação daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Amém, irmãos? Então, eu trouxe aqui, 4 raízes que eu consegui perceber através do Espírito Santo. Tá? Então, isso não quer dizer que só tenha isso. Então, 4 raízes da ingratidão que eu percebo lá no deserto, lá no povo do deserto lá, doido para voltar para a escravidão. Tá lá em Salmo 106, 7, que a Numa leu, tá lá, não se lembrem das tuas misericórdias. Eles esqueceram, meus irmãos. Sabe o que o povo esqueceu de Deus? Eles esqueceram do livramento que Deus deu para eles. Eles esqueceram que agora eles estão na presença do Senhor. Eles esqueceram que Deus deu uma provisão para eles. Esqueceram que Deus deu uma promessa para eles. Então, qual que é a raiz da ingratidão aqui? Uma das raízes. Esquecimento. Já viu como é que a gente tem a memória curta, irmão? Já viu como é que, para reclamar, nós somos bons, nós somos leão, né? Assim? Nós somos um leão para reclamar, mas para agradecer, para lembrar das coisas boas que Deus fez, aí nós somos um cordeirinho. Deus tem te restaurado, tem te transformado, tem te mantido de pé. Mas ele não restaurou meu casamento ainda. Deus tem feito tudo isso e mais um pouco. Mas ele permitiu que a minha esposa ou meu esposo me largasse, me traísse. Coitadinho, coitadinho. Deus é mau, então. Consegue entender, pessoal? A gente esquece. A gente esquece dos livramentos. Hoje, dia 2. Será que eu e você, nós conseguimos numerar os livramentos visíveis e os invisíveis que Deus deu pra gente? Talvez a gente estava tentando chegar num lugar e atrasou, e a gente resmungou, que meleca, chega atrasado de novo, o trânsito tá uma meleca, não sei o que, tá ruim. Não é assim que a gente faz, irmão? Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia, a gente murmura, resmunga, e quantas vezes será que Deus não te livrou de alguma coisa e você nem percebeu? Só que chegar atrasado é ruim, né, meus irmãos? A glória a Deus. Deus, cheguei atrasado aqui, por algum motivo aconteceu, eu agradeço o Senhor por ter me permitido chegar aqui. O ingrato, meus irmãos, é aquele que vai ver o que está faltando. Ele vai ver aquilo que não aconteceu ainda. Ele vai ver, Deus prometeu 10 coisas, ele já cumpriu 9, mas uma não cumpriu ainda. Sabe de qual você vai lembrar? Daquela uma que Deus não fez. Aí na hora de orar, você fala, Deus, tá faltando no meu casamento, né? Se for da sua vontade, você podia restaurar. Aí ele já fez um monte de bênção, né? Mas é igual, eu já dei esse exemplo, irmão. Eu fiz uma reforma no consultório, eu fiz um monte de coisa lá, um monte de coisa. Aí eu tinha uma coisa lá que eu não tinha arrumado ainda na minha pia lá. Acho que é na pia mesmo. Um móvel lá. Aí uma paciente entrou, ela olhou. Foi a primeira paciente depois da reforma. Eu pensei, ela vai ver que está reformado, né? Não que eu precise, espere. Mas provavelmente ela vai falar algum elogio. Mas faltou melhorar aquilo ali, né? Aquele ainda tá velho ainda, né? Então, irmão, tinha um monte de coisa bacana que eu fiz no consultório. A única coisa que ela viu foi o que eu não fiz. Consegue entender? Isso é ou não é um olhar ingrato? Isso é ou não é um olhar de quem olha sempre com um olhar carnal, um olhar do que falta? Irmãos, a sensibilidade e a chave do negócio é a gente enxergar tudo na nossa vida, o Senhor agindo. Mesmo que você não entenda. Ele não mandou entender, ele mandou crer. Ele não mandou a gente ficar pensando demais, ele mandou a gente descansar nele.
Então, uma das raízes, irmãos, é o esquecimento. A ingratidão é a memória fraca das obras de Deus, entende? 2, a outra raiz da ingratidão está lá em Números 11, 6, também, que a Nilma leu. Foi a Nilma que leu Números. Ou foi o irmão, o Flávio, não lembro. Enfim, está lá em Números 11, 6. Nossa alma se seca. O problema, irmãos, não é o maná. O problema é que eles queriam outra coisa. Eles não estavam satisfeitos com o maná. É como se você estivesse falando assim, Deus, o senhor mandou hambúrguer, né? Ah, mas a gente gosta de pizza, né? A gente gosta de pizza, né? Se fosse pizza, porque lá no deserto, lá no Egito, a gente comia pizza. Comia se sobrasse. E olhe lá, a deturpação da mente ela é tão grande que as pessoas começam a imaginar como se aquilo que elas vivessem lá realmente era verdade. E não era. Eles não comiam essa carne, eles não comiam tudo isso que descreveu ali com fartura toda hora, não, irmão. Mas comia, quando sobrava, carne de não sei o que lá, quando sobrava. Imagina um mutirão de gente comendo um pedaço de bife. Comeu carne, comeu, com certeza. Então a insatisfação é a outra raiz. Insatisfação. A ingratidão, ela é a incapacidade de valorizar o cuidado diário de Deus. Guarda isso no coração, meu irmão. Guarda isso, minha irmã. A ingratidão, ela é a incapacidade de valorizar o cuidado diário de Deus. Terceira raiz aqui do nosso problema. Cegueira espiritual. Está lá em Êxodo 16:3, que os irmãos leram aí. E no Egito comíamos carne. Lembra que eu falei aqui agora? Comíamos carne, entre outras tantas coisas que eles descreviam. Mentira, meus irmãos. É o que eu acabei de falar aqui agora. Mentira. Eles eram escravos, eles não comiam livremente, eles comiam quando davam, quando os líderes queriam, quando sobrasse, e quando eles queriam. Quando os líderes queriam, não eles. Então a ingratidão, ela distorce o nosso passado. A ingratidão, ela destrói a nossa percepção da realidade. A ingratidão faz a gente querer voltar para lugares onde o Senhor já tirou a gente. A ingratidão faz a gente perceber coisas que não são reais. Que não são reais. É igual quando alguém está num relacionamento abusivo, tóxico, o Senhor está mostrando que é para sair desse relacionamento. Estou falando de namoro, noivado, tá? Casamento também é outra coisa, mas estou falando de relacionamento como um todo. Está nítido que aquilo ali não é bom. Aí a pessoa chega para mim, Hugo, o meu marido me bate, me trai, mas ele diz que me ama. Eu quero dar mais uma chance. Dá sim, irmão, dá sim, irmão. É a escravidão, tá vendo? Revestida de outras coisas. Quais áreas da minha vida, da sua vida, Deus já te tirou da escravidão ou tem tentado te tirar e você tem que querer voltar, irmão? Qual, irmão? Ou só acontece comigo só? O diabo ele fica tentando lembrar quem eu era, irmão, o tempo todo. Aí de vez em quando me toma de um jeito, que eu estou num momento fragilizado, cansado, outras coisas mais. Aí o Espírito Santo tem que me lembrar quem eu sou. Senão, é como se começasse a dar saudade do mundo que eu já fui. Consegue entender? Estou falando de uma forma metafórica aqui também, tá? Uma saudade, ingratidão, irmão. Traz uma cegueira espiritual. Eu trabalho com mazelas emocionais todo dia, toda hora, mazelas emocionais espirituais. Eu estou falando, eu estou mostrando, eu estou desenhando para a pessoa que aquela vida que ela está fazendo, aquilo, e Deus tem mostrado que está uma meleca e a pessoa ela não consegue sair, irmão. Aí sabe o que um dia, né, uma paciente falou comigo? Ou tudo que você fala aqui no consultório, ou no consultório, ou na live, ou no atendimento online, tudo que você fala aqui, eu entendo, eu saio daqui, eu penso, caramba, que doideira, o Hugo tem razão, vou começar a fazer. Quando ele desliga, a mente dele volta para o mesmo lugar, irmão. Ele não consegue praticar nada daquilo que foi dito, nada daquilo que ele entendeu que era certo. É ou não é uma cegueira espiritual, pai? É ou não é, irmão? Tem clareza do que precisa fazer. Já tem direção, já tem promessa, mas não faz de jeito nenhum. É uma cegueira.
Vocês podem usar o nome que vocês quiserem, mas é cegueira. Qual que é a nossa quarta e última aqui? A rejeição do processo. É quando eu rejeito o agir de Deus, o processo de Deus. Eles não aceitavam o processo do deserto. Eles queriam a promessa sem a transformação. Eles queriam Canaã, né, que é a terra ali, né? Enfim, eles queriam Canaã com o coração de Egito. Você quer entregar sua vida para o Senhor e quer continuar sendo a mesma pessoa, irmão. Você quer casar e quer continuar levando vida de solteiro. Você quer ser um homem ou uma mulher mais madura, mas continua sendo uma moleca, um moleque dentro de você. A gente rejeita o processo, irmão. O processo ele é doloroso, mas o processo não é para matar a gente, não. É para transformar, é para limpar, é para tirar essa sujeira que tem no seu coração. Esse ego nosso, esse orgulho nosso. Tem coisa que acontece na minha vida e na sua vida que Deus faz de forma intencional, que é para transformar mesmo. Que é para tirar tudo isso que está aí dentro. Irmãos, toda vez que eu compro um carro, seja zero, um seminovo, velho, não importa, tá? Todas as vezes eles batem no meu carro. Todas as vezes. Todas as vezes. E aí eu tô com um carro zero e agora amassado. Aí o seguro cobre, sei lá mais o quê, mas aí dependendo do que for, não é PT nem nada, então eu tô com um carro zero, ou novo, ou velho já, batido. Toda vez é a mesma coisa. Toda vez, é engraçado. E o que eu entendi? É o Senhor trabalhando no meu coração, a vaidade. Eu comprava carro muito mais por uma questão emocional, por um status, por uma questão de posição, do que necessariamente pelo que o carro realmente, do que eu precisava de verdade do carro. Então precisei passar pelo processo. Nossa, mas todo carro até então sim. Mas por quê? Porque era uma transformação. Eu estava naquele deserto ali, o Senhor estava me ensinando, eu estava... Aí agora, irmão, toda vez que batem no meu carro, glória a Deus que bateram no meu carro. Podiam ter me matado, podia ter sido pior. Ah, então você fica feliz com o carro batido? Não, irmãos, mas eu não fico murmurando o tempo todo, lembrando o tempo todo, entro no meu carro e falo, batendo no meu carro. É doideira, só acontece as coisas comigo, né? Comprei um carro, agora o carro já tá amassado. Não, irmão, isso é murmurar. Isso é querer ainda, é ser ingrato. Se você tem um carro, glória a Deus por isso. Se você não tem também, glória a Deus por isso, irmão. Tem coisa que a gente não precisa, não. Tem coisa que a gente gosta, que é uma vaidade, que facilita. Alguém que vai ser salvo porque precisa de carro? Não. Alguém que vai morar no céu e se não tiver um carro não consegue chegar lá? Não tem isso, não. Mas é bom ter um carro, sim. Mas só que o Senhor, Ele conhece a minha intenção, a sua intenção no coração. Enquanto eu e você continuarmos rejeitando o processo, a gente vai fazer igual o povo no deserto, vai demorar 40 anos para chegar no lugar que eles poderiam ter chegado em 40, 50, 60 dias. Olha que loucura. Estão pegando aí, pessoal? Tá indo? Tá fluindo? Sim? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, tá com essa cara aí, mas tá dando pra pegar aí, mano? Que cara, eu tô cara de sono. Pô, já prometo que eu já tô indo para o nosso encerramento, mas eu não vou ficar esticando demais, não, porque eu acho que eu já falei, bate bastante na tecla que Deus tem mandado aqui. Mas tá indo, né, Né? Não tá? Ah, sim, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Ó, então eu até separei umas perguntinhas aqui, eu quero lê-las. Eu já até falei elas aqui no decorrer, mas, vamos fazer o nosso diagnóstico aqui, né? Ó, você tem reclamado mais do que agradecido? Você tem romantizado o teu passado de escravidão? Você sente que nada é suficiente? Você acha que Deus demora a fazer algo na tua vida? Você sente que Deus poderia fazer diferente para você? Você vive olhando para o que falta ou, né, ou não, né? Ou para o que já tem, no caso, né? Faz essa autorreflexão aí, meninos. Faz aí, meninas. Se sim, eu tenho certeza, e talvez não agora, mas amanhã, ou ontem de ontem, isso acontece. Acontece comigo também. Se sim, então deixa eu falar uma notícia triste. Há ingratidão no meu e no seu coração. Mas hoje, através desse nosso bate-papo, através daquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida,
Deus vai trazer, vai tratar e vai revelar quem Cristo é para mim e para você, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Continuemos aqui. Amém. Quem Cristo é, meus irmãos? Quem é Cristo? Quem Cristo é na minha e na sua vida? O nosso país, irmãos, ele fala que nós falamos que nós somos um país cristão. Mentira. Nós somos um país religioso. Religião é uma coisa. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo tem a ver com quem Cristo é, você segui-lo, discípulo, renúncia, família, mudança de caráter. Isso é cristianismo. Arrependimento. Então, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que não é cristão, só aderiu a uma religião. Tem gente que não é cristão, só aderiu a uma religião. Por isso que o nosso país é um país... O Brasil é um país religioso, né? Um país cristão, país não sei o que, balela. Nós somos religiosos mesmo. Não é só o Brasil, não. Portugal, a Europa toda, quando pegou todo o senso de moralidade da palavra de Deus e começou a deturpar e deixar de lado, virou e está virando uma bagunça no sentido moral que eu estou falando. E o Boni está aí na Europa, ele pode dizer se eu estou mentindo ou não. Começou a perder os princípios, começou a perder o centro de direção de Deus. Irmão, acabou. O país tá, a Europa como um todo está virando uma bagunça, moralmente falando. Tá? Então, isso é muito sério. Tem gente que aderiu a uma religião, mas isso não os torna cristão. Então, quem Cristo é? Agora vem o centro aqui da nossa conversa, vamos dizer assim. Não é sobre nós, meus irmãos. É saber quem Cristo é, o que ele é, a revelação dele na minha e na sua vida. Não tem a ver com método, não tem a ver com comportamento, tem a ver com a nossa percepção de quem ele é na minha e na sua vida. Tá? Então, quem que Cristo é? Cristo é o maná do céu. Em João 6,35, a palavra de Deus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida, irmão? Jesus. Ou seja, ele é a provisão, ele é o sustento, ele é a presença diária. Olha como é que a Bíblia é linda e ela se conecta. O que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no deserto, no Novo Testamento agora, os discípulos, lá em João 6,35, Jesus falou, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim não sentirá fome. Você e eu precisamos comer, mas o que o Senhor está falando é o seguinte: você pode comer um pão porque você precisa disso, mas quando você comer dele, a presença dele, você nunca mais vai ser escravo, você nunca mais vai passar fome, você nunca mais vai ter sede. É isso. Então, Cristo, ele é quem? O maná que vem do céu. A ingratidão acontece, então, quando Cristo ele é reduzido a algo comum. E a gente faz isso, às vezes, na nossa vida. Cristo, ele é a rocha que jorra a água. 1 Coríntios 10, 4. Ele é e a rocha era Cristo. A água no deserto, meus irmãos, é igual alívio, é igual refrigério, é igual a vida. Cristo é a nossa água. Como ele era o nosso pão, ele é a nossa água diária. Cristo é a coluna de fogo de nuvem. Fogo, proteção à noite lá no povo do deserto. Nuvem, traz direção, segue a nuvem, direção. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o guia que leva à terra prometida, né? Como eu falei, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a promessa, ele é o destino. A cura da ingratidão, meu irmão, no meu e no seu coração, é ver Cristo como suficiente. O que é Cristo como suficiente? O apóstolo Paulo fala, viver para mim é Cristo. O que é isso? É viver realmente uma vida que agrade a Deus. Morrer é lucro, irmão, quando você entende quem Cristo é. E eu não estou falando que é fácil, porque eu repito, nós somos carnais ainda, e muita coisa tem que ser mudada. Ver Cristo de novo como suficiente. As coisas não estão boas, glória a Deus. As coisas estão ruins, glória a Deus. As coisas estão maravilhosas, glória a Deus.
É parar de ser criança pirracenta, irmãos, que quando tudo sai do jeito que, quando nada sai do jeito que a gente quer, a gente começa a questionar, começa a reclamar, começa a murmurar. Cristo é o suficiente, eu não preciso de droga, eu não preciso de pornografia, eu não preciso nem do amor da minha esposa, nem dos meus filhos. Mas é bom tê-los, claro, eu não preciso mais. Cristo é o suficiente. Eu parar de querer fazer as coisas com as minhas mãos, parar de achar que eu estou no controle, parar de achar que depende de mim para poder alguma coisa acontecer. Cristo é o suficiente, irmão. E eu não estou falando que a gente não tem que comer, beber, trabalhar. Isso também é bíblico. Eu estou falando que quando tudo isso faltar, ou quando isso tudo tiver farto, se você não tiver Cristo verdadeiramente na sua vida, você não vai ter nada. E se você não tiver mais nada e não tiver Cristo, aí você não tem nada mesmo. Estão pegando a ideia? É sobre isso, irmãos. Você não precisa, eu não preciso de mais nada. Nós precisamos conhecer e ter relacionamento com Cristo. A palavra de Deus diz que nós só vamos conhecer quem Deus é através do Filho dele. Nós só vamos chegar até ele quando nós conhecermos quem Cristo é. Não tem como a gente querer passar uma eternidade com Deus se a gente não quer ter relacionamento com ele aqui nessa vida. Não tem como. Não tem como. A ingratidão não é a falta de bênção, meus irmãos. É a falta de revelação de quem Cristo é, em cada etapa, em cada processo, em cada momento ruim ou bom, enfim, circunstancial da minha e da sua vida. Como é que Cristo cura, então, irmãos? Reconhecer a nossa distorção, Números 11 lá, reconhecer a nossa distorção. Mostra que o povo ele não percebia o pecado da ingratidão, porque estava tão enraizado neles. A cura começa no reconhecimento. Senhor, eu te clamo mais do que tenho confiado. Lembrar quem Deus é. A cura, meus irmãos, da ingratidão é a memória espiritual restaurada. Salmo 103. Bendize a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças, né? E ele fala ali, não esqueças, enfim, de mim, tal. A lembrança que gera adoração. Adoração que gera gratidão. Receber Cristo como suficiente. Cristo não é um complemento na minha, na sua vida, ele é a totalidade. O que você tem entregue para o Senhor? Alguma parte ou tudo? Ou tudo seu? Filipenses 4, 11, 13. A verdadeira satisfação está nele, no que ele faz. Se Deus fizer na minha vida, na sua vida, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A verdadeira adoração não é do que Deus faz, não, é de quem Deus é. A verdadeira adoração é adorar quem Deus é. Quem Deus é. Mas para isso tem que conhecer. A gratidão, irmãos, ela nasce quando Cristo volta a ser o centro da minha e da sua vida, quando ele torna suficiente. Deus está chamando, irmãos, você, para a gente voltar lá para o maná, a dependência de Deus, a simplicidade da presença, o contentamento, de se contentar com as coisas de Deus. E eu sei que a gente vai ter dias de tristeza, eu sei que vai ter dias que a nossa alma vai sangrar. O próprio Davi, né, no Salmo dele, fala isso. Eu falei isso na última conversa que nós tivemos. A tristeza ela é inerente ao ser humano por causa do pecado, infelizmente. Eu não estou falando aqui de ficar rindo igual doido, não, irmão. Fingindo que não tem problema, não é isso, não. Mas é ter contentamento, é diferente. Para ver Cristo como suficiente, para abandonar a nostalgia tóxica que nós temos do Egito na minha, na sua vida, irmão. Amém, meninos? Amém, meninas? Eu convido vocês nessa breve conversa aqui, né, de reflexão, vamos abandonar o Egito emocional, vamos falar dessa expressão. Eu agradeço todos os dias quando eu vou comer, irmãos, eu falo, Deus, obrigado. O Senhor continue provendo como o Senhor fazia lá para o povo do deserto. Mas eu não quero ser igual o povo do deserto, teimoso, ingrato. Mas eu agradeço pela essa comida, por essa bebida. Que nossos celeiros, geladeira, armazéns estejam sempre fartos e cheios. Que o Senhor não deixe faltar nada. Mas se faltar algo, que o Senhor possa ser o suficiente. Amém, meninos? Amém, meninas? Eu vou parar por aqui, até onde o Espírito falou no meu coração, eu trouxe para vocês. Não vou prolongar por inúmeros motivos, mas o que Deus tinha colocado no meu coração foi dito aqui. Eu espero de coração que tenha feito sentido. Eu
espero que eu possa ter trazido aqui com clareza, que como a Núbia orou antes, que tenha sido o Senhor falando através de mim aqui, que não seja somente o Hugo trazendo as palavras que ele entende. Amém, meninos? Amém, meninas? Amém.